Boa tarde a todos e a todas. Nesta aula, iremos tratar de periodicidade. Serão apresentados aqui alguns fenômenos periódicos que ocorrem naturalmente. Trataremos um pouco sobre a roda gigante e, em seguida, será apresentada a definição formal de função periódica e os exemplos clássicos desse tipo de função. E ao final da aula, voltaremos a tratar sobre a roda gigante. Será apresentada aí uma situação, problema, que vai nos fazer entender melhor, a aplicação aí desse conteúdo no dia a dia. Então, entre os fenômenos periódicos naturais, estão aí as fases da Lua. A gente sabe que a Lua leva em torno aí de 28 ou 29 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. Isso significa que, se hoje, por exemplo, a Lua estiver na fase nova, então daqui a 28 ou 29 dias, ela estará na fase nova novamente. E aí, passando-se 28 ou 29 dias, ela retornará a essa mesma fase, isto é, a fase nova. Então, as fases da Lua, ocorrem periodicamente a cada 28 ou 29 dias e, portanto, isso é um exemplo clássico de fenômeno periódico natural. Outro exemplo que podemos citar é o ciclo dia e noite. Próximo do Equador, da linha equatorial, todos os dias, por volta aí de 5, 6 da manhã, o dia amanhece. E por volta aí das 18 horas, começa a anoitecer. E esse ciclo, ocorre periodicamente aí, todos os dias, a cada 24 horas. Então, é também um exemplo de fenômeno periódico que ocorre naturalmente. Certo? Agora, em relação à roda gigante, vamos considerar que esta roda gigante esteja girando a uma velocidade constante. E vamos tomar aqui uma pessoa na parte inicial, considerar uma pessoa na parte mais baixa aqui da roda gigante. Então, essa pessoa ela vai demorar um certo período de tempo para ela subir lá em cima e retornar à posição inicial. Aí, se ela continuar, claro, a gente está considerando que a roda gigante está girando a uma velocidade constante, então ela vai levar o mesmo intervalo de tempo, para subir de novo e retornar à mesma posição. E isso nos faz, perceber que este movimento aqui ele é cíclico e, portanto, a gente pode estudar, a posição dessa pessoa por meio de uma função periódica, E isso a gente vai ver na parte final aqui da aula, um exemplo relacionado a isso. Então, matematicamente, uma função f de R em R é dita periódica quando existe um número p, diferente de zero, tal que a imagem de t mais p pela função f é igual à imagem de t por f. Isso para todo t pertencente aos reais. Então, quando isso ocorre, tem-se que vale esta igualdade aqui, ou seja, a imagem de t mais os múltiplos aqui de p pela função f vai ser igual à imagem de t por f. Quaisquer que sejam t pertencente aos reais e k pertencente aos inteiros. Vamos tentar entender essa relaçãozinha aqui, essa igualdade? Então, vamos voltar aqui à igualdade inicial. Observe que inicialmente, já que a função é periódica, então está valendo essa igualdade, ok? Então, se no domínio aqui eu adicionar novamente o p e adicionar p aqui novamente, vai ficar f de t mais p, concordam? E isso vai ser igual a f de t mais p. Mas, da condição inicial, eu sei que f de t mais p vai ser igual a quanto? Exatamente, vai ser igual a f de t. Então, eu vou ter que f de t mais p, que é igual a f de t mais 2p, vai ser igual a f de t. E aí, prosseguindo nesse raciocínio, indutivamente, a gente vai obter que essa igualdade aqui irá valer. Isso para qualquer k pertencente aos inteiros. Certo? O menor p positivo
tal que essa igualdade aqui vale, para todo t pertencente aos reais, é denominado período da função. Para a gente entender melhor, né, essa definição, vamos aos exemplos clássicos desse tipo de função. Então, os exemplos clássicos são as funções f de r em r e g de r em r, definidas por f de x igual ao seno de x, né, que é a função seno, e g de x igual ao cosseno de x, que é a função cosseno. Vamos olhar para os gráficos dessas funções, no intervalo de 0 a 2π. Então, nesse intervalo aqui de 0 a 2π, vamos analisar o seguinte. Vamos considerar o ponto x igual a 0. Então, a gente observa que a imagem aqui de 0, pela função seno, é 0. À medida que eu avanço aqui para a direita, né, o que acontece? Os valores das imagens começam a subir. E aí, quando x, né, for igual a π sobre 2, a função atinge seu valor máximo, que é 1. E aí, né, continuando avançando no domínio, aí os valores das imagens começam a cair, certo? Aí aqui, para x igual a π, o valor da imagem volta a ser 0. E aí, continuando, né, prosseguindo aqui, eu vou ter que o valor mínimo, nesse intervalo aqui de 0 a 2π, vai ocorrer quando x for igual a 3π sobre 2. E esse valor mínimo é menos 1, certo? E aí, continuando, avançando aqui o x no domínio, o que acontece com as imagens? Os valores começam a subir. E aqui, quando x for igual a 2π, o valor da imagem volta a ser 0. E a partir daqui, pessoal, o ciclo continua, volta a se repetir. Ou seja, essa curva aqui ela volta a se repetir indefinidamente, quando eu avanço para a direita ou para a esquerda. O gráfico dessa função seno, né, recebe o nome especial aqui de senoide, e essa função seno ela tem período igual a 2π. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, que se eu adicionar aqui 2π, né, aqui a π sobre 6, a imagem desse π sobre 6 mais 2π vai ser igual à imagem de π sobre 6, pela função seno. E essa relaçãozinha vale para quaisquer pontos aqui do domínio, conforme a gente viu na definição. Então, outro exemplo de função periódica, como a gente acabou de ver, é a função cosseno, né? E aqui o gráfico é basicamente esse gráfico aqui, só que deslocado. Enquanto aqui, nesse intervalo de 0 a 2π, o máximo aqui da imagem ocorre quando x é igual a π sobre 2. Neste aqui, que é o mesmo gráfico, só que deslocado, o máximo ocorre quando o x é igual a 0, ou então quando o x aqui é igual a 2π, certo? E aí, vale as mesmas observações que a gente acabou de destacar para a função seno, certo? Então, vamos para a nossa situação problema. Em uma pequena roda gigante, a altura em metros em que um passageiro se encontra no instante t, e esse tempo está em segundos, é dada pela lei, por essa lei de formação aqui, para t pertencente ao intervalo fechado, né, de 0 a 270, ou seja, de 0 a 270 segundos. Aí pede para determinar a altura mínima e também a altura máxima que esse passageiro atinge, o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa e, por fim, o total de voltas que ocorrem no passeio. Então, vamos resolver logo esse item A aqui. Vamos olhar para a lei de formação dessa função. Então, essa função, h de t, né, ela vai ser igual a 6, que é um valor positivo, mais 4, que multiplica um fator. E esse fator aqui é o fator seno, é a função seno. E a gente viu que a função seno ela atinge seus valores máximos e mínimos, certo? No intervalo de 0 a 2π, por exemplo. E aí, o valor mínimo a gente viu que é menos 1 e o valor máximo é 1. Então, pessoal, o valor mínimo desse fator, como é menos 1, então a altura mínima, né, que esse passageiro vai atingir vai ser igual a 6 mais 4 vezes menos 1, que é igual a quanto? Que é igual a 6 menos 4, que é igual a 2 metros. E a altura máxima vai ser atingida quando esse fator aqui for igual a 1, ou seja, quando eu tivesse h de t igual a 6 mais 4 vezes 1, ou seja, vou ter a altura igual a 10 metros, certo? Então, as alturas mínimas e máximas são, respectivamente, né? As alturas mínima e máxima, respectivamente, são 2 metros e 10 metros, ok?
Agora aqui, ó, o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa. Então, para t igual a zero, né, eu vou estar considerando lá no início do passeio. Como aqui, pessoal, a gente sabe que a função periódica, que a função seno é periódica e o período 2π, então a roda gigante vai dar sua primeira volta completa quando aqui no domínio, né, esse produto aqui foi igual a 2π. Mas isso vai acontecer quando t for igual a quanto? Isso mesmo, quando t for igual a 24. Então vai ficar, ó, seno de 24 vezes π, que é 24π, dividido para 12, vai dar 2π. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter justamente que o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa vai ser exatamente 24 segundos. O total de voltas que ocorre no passeio, ele é dado pelo intervalo total, né, pelo tempo total do passeio, que é 270 segundos, e eu vou dividir aí pela duração de cada volta, que é de 24 segundos. E aí a gente vai encontrar como resposta 11 voltas mais 1/4 de volta. E aí nós temos o seguinte gráfico. Então, esse gráfico relaciona justamente a altura do passageiro, né, em relação ao tempo em segundos, ok? E a gente for observar aqui, contar, ó, a gente vai ter exatamente 11 voltas completas mais 1/4 de volta. Então, obrigado pela atenção de todos e essa era a aula de hoje. Até a próxima!